Salve, meus nobres, o bom dia, o bom Vasco, o bom café da manhã neste dia 13 de junho de 2022. Nada melhor do que começar a semana de labuta com uma belíssima vitória do Vasco da Gama. Foi um jogo que, ao meu ver, um dos melhores jogos do Vasco da Gama, principalmente de uma forma coletiva, onde é até difícil sobressair um jogador só que tenha jogado muito bem. E também um show da torcida maravilhosa que muito nos anima, muito nos dá orgulho e que só surpreende para quem não é vascaíno. Quem é vascaíno de coração sabe como essa torcida é loucamente apaixonada por este clube de regatas Vasco da Gama. Você quer saber todos os detalhes da partida de ontem do Vasco contra o Cruzeiro, de torcedor para torcedor, aqueles detalhes que importam? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Que coisa linda, olha, eu confesso que com todo o tempo que eu tenho de carreira, com toda a experiência que eu tenho, a emoção que o Vasco causa é algo bem fora do comum. Que torcida linda, que coisa maravilhosa, Marco Vasconcelos. É verdade, Benito, a festa realmente... Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia traz um vídeo sobre o Vasco da Gama para acompanhar seu café da manhã, o verdadeiro café da manhã com o Vasco da Gama. É quem faz aqui, é o Maca Vasco. Então vamos primeiro para aqueles pedidos tradicionais. Larguem o dedo neste like, muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal para podermos alcançar a meta de 20 mil inscritos até o final do ano, e aperte esse sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas você já sabe, para acompanhar seu café da manhã, às 7 horas da manhã, sempre um vídeo novo com as nossas opiniões, nossas informações e nossas críticas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje já faço o convite, o Gazeta das Caravelas, a nossa live vespertina às 3h30 da tarde, com as notícias do Vascão ali, possivelmente até já com o anúncio do novo técnico, que parece que é aquela vírgula que sempre deixa para o vascaíno não dormir em paz. Mas então às 3h30 da tarde, o Gazeta das Caravelas. Vamos aqui agora falar da partida. O Clube de Regatas Vasco da Gama venceu o Cruzeiro Esporte Clube por 1-0 ontem no Maracanã, lotado na medida do possível, porque não nos deixaram disponibilizar todos os ingressos, que possivelmente ia bater o recorde de público do Maracanã neste ano. O Vasco da Gama hoje encontra-se na terceira colocação no campeonato, com 24 pontos, 4 pontos abaixo do líder, que é o próprio Cruzeiro, que está com 28, um ponto do vice-líder, que é o Bahia, que está com 25, e o que importa, se afastando ali da zona da degola, ali do G4, né, que é o Sport e que é o Grêmio, que hoje se encontram. Então é muito bom, porque um vai tirar o ponto do outro, possivelmente essa distância vai ser mantida aí para essa galera. E o desenho do campeonato está na forma como eu venho falando. Eu acho que vai ficar entre os 5 que vão disputar o acesso aí: o Cruzeiro, o Bahia, o Vasco, o Sport e o Grêmio. E na minha concepção, eu acho que o Grêmio ainda rouba essa vaga aí do Sport, e depois vão ficar esse G4 aí até o final do campeonato. A partida em si foi muito difícil e o Vasco começou com aquele desfalque que nós tínhamos falado no nosso pré-jogo, que é o Andrei Santos, que está disponibilizado para a seleção. E assim, o jogador preferido foi o Matheus Barbosa, que na boa jogou muito bem, tá de parabéns, foi ele que iniciou o lance do gol do Vasco da Gama. Então o Vasco começa com aquela escalação que já se vem muito tradicional, e isso é muito bom, porque você consegue ganhar um entrosamento entre a equipe. Thiago Rodrigues, o Edmar, o Anderson Conceição, o Quinteiros, o Gabriel Dias, o Yuri Lara, aí entra o Matheus Barbosa, entra o Nenê,
Gabriel Peck, Figueiredo e o Getúlio se mantém como titular. O jogo começou bem difícil, mas o Vasco controlando as ações, principalmente atacando a defesa do Cruzeiro, que ela sai muito bem com a bola. Um jogo muito parelho, que acho que foi a tônica do jogo em si. E aos 20 e poucos minutos, numa bela jogada, uma bela roubada de bola do Matheus Barbosa, ele toca para o Gabriel Peck, que abre para o Nenê, que ele manda para o meio da área. E no mergulho de atacante, gostei que como ele atacou a bola para fazer o gol, o Getúlio marca 1-0. Com isso, muita gente fala que o Vasco não jogou bem porque joga um pouco na retranca. Eu já acho que ele jogou muito bem, soube ler novamente a partida. Me lembra muito como foi a partida contra o Bahia. Também foi que marcou logo o primeiro gol e depois ficou segurando o resultado. Um jogo inteligente, eu acho que é isso mesmo. Tem que ir em busca dos 3 pontos. Eu só fico discutindo muito que, principalmente no segundo tempo, o Vasco acaba recuando muito suas linhas e não consegue montar um contra-ataque para matar o jogo. E é isso que tem que ser muito observado. Muito pessoal falou muito de uma partidaça do Gabriel Peck. Não acho, e principalmente quando você está precisando desse contra-ataque, ele não consegue encaixar. Mas eu acho que de uma maneira geral, todos jogaram bem. Eu poderia sobressair aqui o Nenê, como sempre, mandando ali no meio de campo, mesmo com 41, numa qualidade técnica muito boa, só que você vê claramente que já chega ali na metade do segundo tempo, ele não aguenta manter essa intensidade, mas é o melhor jogador do Vasco da Gama, e a gente não poderia deixar aqui de fazer uma menção honrosa a toda a linha de defesa do Vasco da Gama, principalmente o Yuri Lara, que eu tava com saudade de um jogador tipo Guinha Azul. Realmente, o Yuri Lara é aquele cão de guarda que não deixa passar nada, mas também pega na bola, toca logo ali para os meios de campo e já faz o papel dele. Estava precisando de um jogador desse. Talvez o quem eu achei muito nervoso foi o Thiago Rodrigues. Ele soltou umas bolas, errou ali umas saídas de bolas. Mas aqui eu não vou criticar nenhum jogador, não. Na verdade, só vou elogiar. Mas uma outra crítica que eu faço, essa eu tenho que fazer, que é o tal do Palácio. O cara vale 10 milhões, foi a 7,7. Cara, já está 3 meses no Vasco da Gama, não consegue entrar em campo, manter uma intensidade, parece que está sempre pesado, parece que está sempre com o freio de mão puxado, não consegue segurar a bola lá na frente, e ele tem categoria e tudo, mas tanto que no jogo do Grêmio ele poderia ter matado o jogo ali no último lance, mas está me faltando alguma coisa, até porque ele chegou com a banca toda. Então, Palácio, aqui eu vou falar um pouco da torcida maravilhosa que cantou do início ao fim, dando um show para todos nós. Parabéns para a torcida, a princípio tudo tranquilo ali para ir ao Maracanã, e é bom porque a gente demonstra que a gente ganha em São Januário e nós ganhamos no Maracanã. O que importa é o futebol que é apresentado em campo, e a torcida grande não assustou os jogadores, isso foi muito bom. E realmente, isso aqui a gente tem que falar, como que está tendo uma empatia da torcida com os jogadores e os jogadores com a torcida. Cara, muito critiquei esses jogadores, muito falo da falta de técnica de muitos jogadores, falo que o elenco foi mal montado, mas eu não posso negar que aqueles caras que estão entrando em campo estão dando sangue pelo Vasco, estão botando as facas no dente e estão jogando para fazer este clube subir para a Série A. Isso está muito bom. Todos, dessa vez eu vou parabenizar todos os jogadores, estão jogando com uma raça, com uma disposição que há muito tempo que a gente não via no Vasco da Gama. E isso está tendo a retribuição da torcida, que eu também faz tempo que eu não vejo a torcida tão empolgada, comprando barulho tanto de um time como essa torcida do Vasco da Gama, que está comprando esse barulho do time, e o time comprou o barulho também da torcida, e os dois vão levar esse clube para a Série A. Bem, meus amigos, deem like neste vídeo, mas antes eu tenho que falar um pouco do possível anúncio da contratação do novo técnico, que será o Maurício Souza. Eu acho inadmissível, não tem qualquer critério esta diretoria contratar o Maurício Souza. Ele nunca foi técnico. Ele nunca foi técnico de qualquer clube. Não tem experiência em treinar um time profissional.
e você vai colocar ele logo do Vasco. Não tem sequer história com o Vasco da Gama, e obviamente já vem jornalista querendo passar pano falando que o cara é vascaíno desde criança, mas ele não tem história no Vasco da Gama, ele não conhece um time, como treinar um time profissional, a não ser quando ele era interino. Para deixar interino, mantém o trabalho desse Emílio Faro, que parece que o elenco gosta do cara, o cara tá dando um corpo pro Vasco da Gama, já foi bem contra o Náutico, foi bem contra o Cruzeiro, conhece o elenco, conhece montar uma estratégia para ganhar o jogo da Gama, mantém o cara. É inadmissível nós, torcida, deixarmos que essa diretoria contrate um cara como Maurício. Nada contra o pessoal Maurício Souza, eu só não entendo o critério que levou o Vasco da Gama a contratar este cara para ser o técnico até o final do ano. Na verdade, meu irmão, entra e faz o básico, foi como esse Emílio Faro tá fazendo lá. Você faz uma boa defesa e lá na frente a gente consegue fazer uns golzinhos e assim vai levar o Vasco para a Série A. Mas é inadmissível o que essa diretoria fez ao contratar esse Maurício Souza como treinador do Vasco da Gama. E eu vou ficar falando fora Maurício Souza até o final do campeonato, mesmo que o Vasco ganhe todos os jogos, porque é inadmissível o critério que foi utilizado. E esse Emílio Faro, tô gostando do cara. O cara tá montando o esquema vencedor aí, soube ler o jogo contra o Náutico, soube ler o jogo contra o Cruzeiro, enfim, ele não vai continuar com o trabalho. Mas é o Vasco da Gama, a gente não pode ter um minuto de paz. Bem, meus amigos, aqui foi esse pós-jogo do Maca Vasco. O convite já está feito hoje, Gazeta das Caravelas, às 3h30 da tarde, para continuarmos falando de Vascão e possivelmente confirmar esta contratação para o novo treineiro do Vasco da Gama, Maurício Souza. Compartilhe aqui, vejam esses vídeos que o YouTube está mostrando aí para vocês. Se mantenha no Maca Vasco aqui, que muito nos ajuda, e tchau!